Como foi sendo referido ao longo deste colóquio, o tema geral era um tema muito vasto, é um tema muito amplo e essa amplitude ganhou riqueza pelo modo brilhante como os vários subtemas foram tratados, pelas excelentes ponências dos vários oradores, dos vários ponentes, com a colaboração da eficiência das moderações e das comunicações apresentadas. E, portanto, não é fácil o trabalho dos relatores das conclusões de, em 15 minutos, como lhe foi pedido a cada um deles, resumir aqui as conclusões deste colóquio. Eu felicito a senhora professora Matilde Carlone por ter conseguido fazê-lo com brilho. E agora vamos escutar o Sr. Professor António Cordeiro, que vai, do lado português, apresentar estas conclusões. O professor António Cordeiro é o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada, onde ensina, sobretudo, Direito Administrativo, embora se dedique muito ao Direito do Urbanismo. Tem vasta obra publicada, e eu recordo que numa obra de referência para todos nós, de que não nos devemos esquecer, que é o Dicionário Jurídico da Administração Pública, ele foi um dos autores que mais entradas escreveu, e foi nessa altura que até comecei a ler. Portanto, Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito o encargo de relatar, espero que em 15 minutos, as conclusões, e dou-lhe de seguida a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, e desde logo pelas suas palavras. Antes de mais, desejo também, usando a expressão preciosa que foi usada, cumprimentar o coração das jornadas que aqui está presente nesta mesa, lembrando também a alma das jornadas que foi referida brilhantemente ainda esta manhã. Os temas, como acabou de dizer, foram temas amplos, mais do que isso, como foi lembrado logo na primeira sessão pelo professor Freitas do Amaral e hoje, curiosamente, repetido pelo professor Mel Angelo há pouco, são temas sempre desafiantes, os destes colóquios. E o deste ano teve que fazer face, nada mais, nada menos, de uma maneira geral, o fenómeno imparável e talvez incontrolável da globalização global que está a atingir também o direito, e muito em particular o direito administrativo, direito arrimado a uma base de aplicação territorial que vai perdendo, tem dificuldade em manter o pé quando confrontado com os espaços regionais, o espaço mundial, que interferem decisivamente no espaço normal que era o seu da soberania do respectivo Estado. Esse vertiginoso alargamento do mundo de hoje também no domínio jurídico foi logo abordado de maneira muito ampla na primeira sessão, lembrando que há aspectos conseguidos, há aspectos a serem conseguidos, desde logo tudo o que já vem sendo de algumas dezenas de anos institucionalizado, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, mas lembrando também outros aspectos em que, pelo contrário, gostaríamos era de ter maior regulação mais eficaz, regulação que nos descansasse mais, como nos dias de hoje é exemplo flagrante tudo o que tem a ver com os acordos sobre as alterações climáticas, por cuja sorte receamos, apesar de todos os avanços que se conseguiram. É evidente que numa visão ampla que aqui também foi dada, se tem que falar de direito administrativo sem fronteiras. O direito administrativo nunca foi um direito totalmente isolado, como também aqui foi curiosamente lembrado, e espreitando o direito administrativo do país vizinho, mas obviamente que hoje a situação é radicalmente diferente e vou lembrar a mesma palavra que aqui foi mencionada. Estamos num período até de mestiçagem de direitos, como foi mencionado.
De qualquer modo, há aspectos já ultrapassados. A participação dos privados por si só na administração pública já não é traumática, levanta problemas seguramente de enquadramento e noutros aspectos de coordenação, mas já pode apontar-se como um domínio conseguido do desenvolvimento da nossa disciplina, antigamente muito fechada em si mesma, muito fechada na sua fortaleza administrativa, ela própria também já transmudada em diversas fortalezas. Temos várias administrações, e já não só a velha administração estadual. A riqueza deste tema levou a que pudessem, noutras sessões, ser apontados outros aspectos, todos eles enquadráveis no tema geral. Na segunda, muito em particular, tratando-se de um colóquio luso-espanhol, defrontámos um problema comum, que é o do nosso incumprimento em relação à transposição da nova diretiva sobre contratação pública, não obviamente na perspectiva desse incumprimento, mas na perspectiva das dificuldades que ele encerra, quer face novidades discutíveis que aqui foram apontadas de algumas regulamentações do texto modificado, quer no problema, esse sim, exigente para qualquer dos países, de conjugar com as suas normas próprias, em que ainda há autonomia de normação, a transposição dessas novas regras diretivas, da diretiva. E focando-se muito em particular, desafios ao nível do novo desenho interno do ajuste direto, e, numa outra perspectiva, os problemas curiosos que o enquadramento da diretiva de 2014 tem em relação a um tema que nos é caro, que é o da possibilidade ou a eventual insindicabilidade de atuações administrativas no domínio da divisão em lotes, embora ela própria propiciada por um intuito em que todos, em princípio, estaremos de acordo, que é o de favorecer a entrada das pequenas e médias empresas nessa concorrência. Muito diferente, mas também muito variado, foi o tema da terceira sessão. Aliás, houve mais do que um enfoque em relação ao que fosse, ao que é a cooperação transfronteiriça. Pensou-se, em primeiro lugar, no sentido clássico, a cooperação entre vizinhos. Disse até de maneira eloquente que se tratava de um tema simples e amável, estou a citar, com a vida vénia, e era de facto esse, até há pouquíssimo tempo, o principal enfoque com que um tema desse era considerado. Mais uma vez, foi a União Europeia a vir perturbar um pouco as coisas, com a sua disciplina de 2006, o tal agrupamento europeu de cooperação territorial, seguramente que propicia outras formas de atuação, mas já nem sequer exige que haja contiguidade territorial, portanto tem outra perspectiva de atuação. E acabámos surpreendidos ainda com outras fronteiras, as fronteiras externas dos Estados-membros, que aí nos levaram a toda a velocidade de volta para os problemas globais deste mundo. O que é que aí temos, senão o problema dramático que é hoje o problema dos refugiados? Foi o que nos foi lembrado ao pensar nessas outras fronteiras em que há cooperação transfronteiriça. Cabe lá dentro a expressão, mas num domínio nada amável.
E ainda houve nessa sessão uma outra perspectiva, essa do relacionamento entre os dois países, mas que se não joga apenas na raia de um e de outro, como foi lembrado por si, a cooperação entre os dois países, na perspectiva da continuidade ecológica de um e do outro, colocam problemas, seguramente alguns de fronteira, mas outros com dimensões que chegam a áreas muito mais alargadas de um e do outro país, que envolvem, portanto, relacionamento mais entre Estados do que o relacionamento entre as regiões. De qualquer modo, nada disso aí causou os problemas e os traumas que nos causaram as comunicações anteriores. Hoje, infelizmente, acabamos com outros temas bem mais difíceis. O título apontava para isso. Eu diria que estávamos a pedir que, ao falarmos de atividades de risco e de perigo, pudéssemos ficar assustados. E, efetivamente, as duas comunicações de hoje são comunicações um pouco quase ad terrorem, para um pobre administrativista que se vê quase impotente para fazer frente à complexidade desses dois domínios. De qualquer modo, não sei se conseguiremos, não sei se conseguiu, como a Sra. Professora Maria da Glória desejou que conseguíssemos lavar a alma durante a discussão que seguiu, mas se não conseguimos totalmente, pelo menos em parte, creio que ficamos com uma nota de esperança, no sentido de que, apesar de tudo, e apesar de todas essas dificuldades, desse terror, talvez consigamos prosseguir o caminho e alguma coisa a fazer com as nossas ferramentas, poucas que sejam. Era isto. Bueno, antes de concluir esta última sesión y proceder al encerramiento, a la clausura, pues si alguien quiere añadir alguna cosa, alguna consideración, alguna reflexión a lo ya tan brillantemente dicho por los relatores. Bueno, pues entonces levantamos esta sesión y sin solución de continuidad constituimos la mesa de clausura con el señor rector.